Olá, muito bom dia para você, graça e paz. Estamos iniciando nossa semana na presença do Senhor. Quero muito agradecer a Deus pela sua vida, sua família. Estamos com o nosso porção diária da palavra, nossa breve meditação na palavra de Deus, não é que serve para o encorajamento, para o fortalecimento da fé, e assim compartilhamos diversos assuntos e temas. Assim eu quero chegar, hoje para compartilhar com você o texto que está em Hebreus, no capítulo de número 11, e eu vou ler o verso 17 e 18. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Esse é o texto para nós. A palavra de Deus, nesse capítulo 11, a carta aos Hebreus, fala sobre os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, onde nós podemos ter a realidade de vida de Abraão. Abraão foi chamado por Deus. Abraão, então, a descrição que temos é que ele viveu pela fé, um homem que chamado, o pai da fé, e agora aqui, diante desse texto, nós temos uma realidade muito importante, quando Abraão ele foi colocado à prova. Essa primeira parte do texto é importante na vida de Abraão, porque ele foi levado, foi colocado a essa realidade de teste, de prova, e ele foi aprovado. Então, o destaque a ser aplicado para nós também hoje é se diante da prova, diante daquilo que Deus coloca diante de nós, se estamos também sendo aprovados. Essa é a primeira consideração importante que o texto traz para nós. Mas diz aqui também que a prova era para oferecer Isaque em sacrifício. Então, Deus havia pedido para que Abraão matasse o seu filho Isaque, e então, através de um sacrifício, a palavra diz também para nós que ele foi aprovado ao ir ao Monte Moriá. Ele então estava com o seu filho, com os empregados, e ele então deixou os empregados em determinado ponto, e ele seguiu ao local determinado por Deus para que ele então fizesse o sacrifício. E diante dessa realidade, ele estava pronto para matar o seu filho Isaque e oferecê-lo ali sobre aquele sacrifício. É importante para nós, porque embora nós saibamos que ali estava a representação clara também a respeito da figura, prefigurando a pessoa de Cristo, o Cordeiro que foi oferecido para nós, o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Então nós temos essa realidade dessa entrega, daquilo que Jesus Cristo cumpriu perfeitamente por nós, mas nós temos aqui uma realidade de amor a Deus, de obediência a Deus absoluta e restrita. Essa é a segunda lição importante para nós. Abraão não teve qualquer dúvida em relação a oferecer o seu filho naquele sacrifício. E assim, podemos perceber que para nós, muitas vezes, nós atribuímos valor a coisas que são passageiras, coisas que são temporárias. Nós atribuímos valor muito grande. E muitas vezes nós podemos até abrir mão dos princípios da palavra de Deus, do relacionamento com Deus, por causa de coisas que são passageiras, por coisas que são secundárias. Então entendemos que o filho Isaque para Abraão era muito importante. A vida de Isaque era muito importante. Isaque fazia parte da promessa de Deus a Abraão. Então, ele abriu mão daquilo que era precioso para ele. E eu estou dizendo que nos dias atuais, pessoas não abrem mão de coisas que são secundárias, coisas que são supérfluas, coisas que são fúteis, coisas que, na verdade, são desnecessárias. Mas a pessoa se apega a essas coisas e prefere abrir mão de Deus, abrir mão da vida com Deus, abrir mão do relacionamento com Deus. Então, Abraão nos ensina essa verdade. Ele estava pronto para abrir mão até daquilo que era o mais precioso para ele, que era, então, o seu filho abaixo de Deus. Assim, então, era a realidade de vida de Isaque.
Podemos aprender uma terceira lição importante nesse texto, e quando a palavra menciona para nós que ele tinha uma convicção. Abraão sabia muito bem, Deus havia prometido, e ele confiava em Deus. Ele tinha fé depositada em Deus. Ele sabia que mesmo que o seu filho morresse, é o que diz aqui o texto, na sequência do verso 19, que ele não tinha dúvida a respeito da promessa de Deus, que Isaque era o filho da promessa. A descendência de Abraão seria por meio de Isaque. E então, o entendimento de Abraão é que mesmo que Isaque morresse, Deus poderia trazê-lo de volta. Então, como é importante para nós termos convicção a respeito das promessas de Deus para a nossa vida. Muitas são promessas extraordinárias de Deus para a nossa vida e que nós podemos nos apossar, em que nós podemos nos fundamentar, que nós podemos prosseguir a nossa caminhada. Que bênção! Termos as promessas de Deus e junto a elas caminharmos com nossa convicção na ação de Deus, nas promessas de Deus. Assim, a vida de Abraão, a lição de hoje para nós, ou as lições que podemos obter através desse texto são maravilhosas. Deus abençoe você e toda a sua casa e que Ele seja conosco. Vamos juntos orar? Deus, nós somos gratos por mais um dia. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia e graça. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje. E bem como, Deus, obrigado porque o Senhor tem sido tão maravilhoso e queremos cada vez mais, Deus, glorificar o teu nome. Diante, Deus, das provações, das privações, das circunstâncias mais diversas, que o Senhor nos ajude a sermos aprovados. Queremos, ó Deus, e pedimos ao Senhor que nos ajude. Queremos, ó Deus, imitar o exemplo de Abraão. Quando ele foi testado, ele foi provado e ele foi aprovado. Assim pedimos pela tua igreja, o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Que tenhamos um dia muito abençoado e bem como uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Fique na paz.